RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Segurança Pública. 17 pessoas foram presas e um adolescente foi apreendido durante a operação da Polícia Civil contra facções rivais responsáveis por diversos homicídios na capital. Detran Gaúcho pede adiamento do novo sistema de placas padrão do Mercosul ao Departamento Nacional de Trânsito. E no futebol, Grêmio anuncia a renovação de Renato, Jeromel, Kahneman e Jael para 2019. No Colorado, Nico Lopes diz que quer ficar no Inter para jogar Libertadores em 2019. Confira ainda como fica o tempo nas principais regiões do estado nesta sexta-feira. Começa agora o Jornal da RDC. O Rio Grande se conecta aqui. Boa noite. A Polícia Civil deflagrou na manhã de hoje uma operação para combater uma guerra entre facções rivais que tem gerado diversos homicídios na zona norte aqui da capital. 17 pessoas foram presas e um adolescente foi apreendido. Os principais líderes de uma facção no bairro Rubem Berta, na zona norte da capital, começaram a se desentender, criando uma rivalidade. Um dos criminosos acabou se aliando a outra organização. Então, o número de conflitos e homicídios aumentou na região. Esses dois líderes que tiveram esse racha interno eram os principais comandantes ali do tráfico de drogas na região, e pela ganância de um deles, que era o principal assessor do líder, que passou a não prestar contas do tráfico de drogas ao seu ex-chefe, digamos assim, né? Houve então esse racha interno e a ordem de execução dele pelo líder. Tá? Isso fez com que ele fosse buscar apoio numa outra facção criminosa, e conseguiu esse apoio, se arregimentou, se armou, e então ali passaram a eles a disputar os próprios pontos que antes tinham em conjunto, né? A liderança em conjunto. Isso fez com que diversos tiroteios ocorressem na área, e a Polícia Civil então se fez presente com essa operação de hoje. Desde setembro foram identificados 4 homicídios com as autorias confirmadas. Porém, neste ano, de acordo com o delegado responsável pelo caso, mais de 20 pessoas já foram mortas nesta região das vilas Santa Maria e Esperança, no bairro Rubem Berta. O local é disputado devido aos pontos de tráfico de drogas. Durante as investigações, a polícia teve acesso a conversas em aplicativos que mostravam que os criminosos agiam com violência. Nesta, por exemplo, um dos integrantes diz que pode matar, fazer uma cova e abandonar fora dali para não cair na vila. Nesta outra conversa, diz mata e já era. Tá de drone? Dá para o cara ir seguir ele. Quando chegar lá perto da ponte, o cara derrete ele. E ainda foram interceptados áudios de grupos comandados por um apenado que está detido na penitenciária modelada de Charqueadas. Não, viu? Se alguém tiver que me falar um bagulho, vem e fala em mim, tá ligado? Me chama no PV, entendeu? Que tudo tem um motivo, entendeu, Cupincha? Nada em vão, ninguém deu tiro em inocente, ninguém, entendeu? Nós somos criminosos, nós matamos vagabundo e polícia, entendeu? Os criminosos estavam inclusive armando um esquema para atacar a polícia. Com as constantes abordagens policiais, especialmente da Brigada Militar, dos prejuízos financeiros que isso estava causando ao grupo, eles não se furtaram de planejar um ataque, inclusive às forças policiais. Um plano de deixar uma pessoa atraindo alguém no meio da vila ali, para que viessem então os criminosos armados e realizassem um ataque com ordem de execução concreta. Isso fez com que as nossas atenções fossem redobradas, né, no local, qualquer cumprimento de mandado, e hoje no desencadeamento da operação também uma atenção especial no cumprimento das buscas. Na manhã de hoje foram cumpridos 21 mandados de prisão e 34 de busca e apreensão em Porto Alegre, no litoral norte. 2 gerentes do grupo, que estavam em liberdade, foram presos nesta quinta-feira. A polícia apreendeu mais de R$5 mil em dinheiro, drogas, um veículo e ainda mais de 20 celulares que serão analisados. Uma operação comandada pela polícia investiga doleiros que movimentaram 1 bilhão e 400 milhões de reais e lavaram dinheiro do tráfico de cocaína para a Europa. 10 pessoas foram presas aqui no estado.
A Polícia Federal e a Receita Federal deflagraram a operação nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Goiás, em combate ao tráfico internacional de drogas, à lavagem de dinheiro e aos crimes contra o sistema financeiro nacional. A Operação Planum investiga o tráfico de drogas que ingressava no país em pequenos aviões para depois ser enviada à Europa pelos portos brasileiros. As transações ilícitas eram feitas no exterior por doleiros estabelecidos em São Paulo. 21 mandados de prisão e 40 de busca e apreensão foram cumpridos em Porto Alegre. O inquérito policial foi instaurado em junho de 2017 para apurar o envio de cocaína da Bolívia para o Rio Grande do Sul. As investigações identificaram que aviões partiam de Mato Grosso do Sul para serem carregados na Bolívia com 500 quilos de cocaína em média e seguiam até o Rio Grande do Sul, onde pousavam em fazendas da organização criminosa. Depois, a droga seguia por terra para outros estados e ficava em depósitos até ser despachada para a Europa. Em uma apreensão feita em junho deste ano, a Polícia Federal flagrou 448 quilos da droga escondidos em um bloco de concreto. Segundo as autoridades, foi possível comprovar que mais de 2 toneladas de cocaína foram enviadas ao exterior. O rastreamento do fluxo financeiro do grupo criminoso só foi possível após a prisão de um traficante e de outros investigados, ocorrida em agosto de 2017 em Tramandaí. A investigação aponta para um banco informal responsável pela lavagem de dinheiro. Nos últimos 3 anos, 1,4 bilhão de reais foram movimentados por essa instituição financeira clandestina. A investigação já rastreou cerca de 90 empresas de fachada e 70 pessoas empregadas como laranjas do grupo. 81 caminhões, 8 aeronaves, 6 embarcações foram apreendidos. 13 imóveis foram sequestrados e 178 contas jurídicas foram bloqueadas em todo o país. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma carga de cigarros contrabandeados na manhã desta quinta-feira em Bagé, na região da Campanha. A carga de 52 mil maços de cigarro contrabandeados foi encontrada em um caminhão que trafegava pela BR-153, na região de Bagé, na Campanha. O caminhão, com placas de Novo Hamburgo, transportava um carregamento avaliado em cerca de R$250 mil, disfarçado como carga de mudança. O condutor, um homem de 51 anos, foi preso em flagrante e o caminhão com a carga foi encaminhado à Polícia Federal de Bagé. Mais uma pessoa morreu após o tiroteio que aconteceu nesta quarta-feira no bairro Cascata, na capital gaúcha. A troca de tiros entre traficantes já havia feito uma vítima ontem, identificada como Antônio Vilmar Souza da Costa, de 69 anos. Ele foi atendido, mas não resistiu aos ferimentos. Outras 3 pessoas também haviam ficado feridas. Marcelo Duarte Xavier, de 47 anos, estava internado no hospital de pronto-socorro e teve morte encefálica. Ele era 2º sargento do Exército e também trabalhava como motorista de aplicativo. Segundo a polícia, a troca de tiros ocorreu entre grupos rivais ligados ao tráfico na região e nenhum dos baleados era alvo dos criminosos. Na madrugada desta quinta-feira, 4 pessoas morreram em um incêndio em um prédio no centro de Porto Alegre. O fogo teve que ser controlado por 3 caminhões dos bombeiros. Foi por volta das 3 horas da madrugada que o fogo atingiu este prédio, que funcionava como uma pensão irregular no centro da capital gaúcha. O incêndio foi considerado de grandes proporções. Durante os trabalhos de busca nos escombros, os bombeiros encontraram 4 corpos carbonizados. 3 homens e uma mulher que ainda não foram identificados. Algumas pessoas conseguiram sair antes que o fogo se alastrasse. O local, na rua Garibaldi, entre a Voluntários da Pátria e a Farrapos, ficou bloqueado para o trabalho da perícia. Ainda não se sabe o que gerou o início do incêndio. E agora, atenção motoristas! O próximo sábado seria o prazo final para que o novo sistema de placas padrão Mercosul entrasse em vigor. Mas o Detran aqui do estado pediu um adiamento para o dia 18 de dezembro. As placas
Dos veículos de todo o Brasil devem seguir o padrão Mercosul. O anúncio ocorreu ainda em 2014, mas foi adiado para 2016 e prorrogado para 2017. Na época não entrou em vigor e passou para setembro deste ano, quando foi mais uma vez adiado para o dia 1º de dezembro. E agora o Detran do Rio Grande do Sul pediu novamente para que o prazo seja estendido para o próximo dia 18. Mas o Denatran ainda não respondeu. O Denatran não respondeu absolutamente nada. Ou quando responde, custa um bom número de dias para responder. Nós estamos esperando, já que se trata de uma situação extraordinária, que eles respondam ainda hoje ou quem sabe amanhã, sexta-feira, porque amanhã seria o dia derradeiro. Por outro lado, nós também sabemos que tem outros estados da federação na mesma situação que nós, talvez não com o mesmo problema, mas também não estão prontos para vigorar a placa Mercosul a partir do dia 1º de dezembro. O grande problema é que os estampadores ainda não estão preparados. Hoje o Rio Grande do Sul conta com 314 estampadores das atuais placas, para atender 497 municípios gaúchos. E até agora só tem 71 credenciados aptos a aplicar o padrão Mercosul. Nós tivemos um encontro ontem aqui com os estampadores de todo o estado do Rio Grande do Sul. E das dúvidas todas que nós tentamos tirar com eles e de tudo que foi perguntado, de tudo que nós também perguntamos para eles, derradeiramente nós fizemos uma pergunta. Quem de vocês está pronto para poder estampar placa a partir de sábado? Nenhum. Isto me assustou quando nós perguntamos, mas por quê? É problema de sistema? Não. Nós não recebemos película. A película não chegou ainda no Rio Grande do Sul e é um fornecedor só. Este é o novo modelo da placa. Elas são de cor branca, possuem 4 letras e 3 números. E ainda contam com as bandeiras do Brasil, do estado e do município de origem do veículo, além de um QR Code, que é a grande novidade. E se ele funcionar, vai dispensar lacre, vai dispensar outros cuidados que hoje são comuns, como a clonagem. O QR Code vai solucionar muita coisa também. Porém, o Denatran anunciou que deve dispensar a bandeira do estado e também o brasão do município. E para tranquilizar a população, não são todos os veículos que devem colocar a nova placa agora. Só será obrigatório para veículos novos, transferência de propriedade ou então troca de município. 22 horas e 15 minutos, neste momento 26 graus é a temperatura aqui em Porto Alegre. O Jornal da RDC volta já, não saia daí. Estamos de volta, lembrando que você nos assiste pelos canais 24 e 524 da NET, pelo site www.rdctv.com.br e, é claro, pelas nossas plataformas digitais Facebook, Twitter e YouTube, RDCTV Digital. Você de casa quer acompanhar as fotos e os vídeos dos nossos bastidores? Então siga a nossa emissora também no Instagram, é @RDCTV Digital. E a Prefeitura de Porto Alegre inicia nesta sexta-feira o parcelamento da folha do funcionalismo do mês de novembro. R$ 2.220 vão ser creditados, valor que vai integralizar os salários de 9.655 matrículas, o que representa 31% dos servidores vinculados ao Poder Executivo Municipal. Segundo a Secretaria Municipal da Fazenda, a folha deve ser paga somente no dia 12 de dezembro. E o programa Cruzando as Conversas desta quinta-feira retoma a série de entrevistas aos candidatos à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil no Rio Grande do Sul. O entrevistado de hoje será o advogado Paulo Torelli, que concorre na chapa 3, nomeada de Muda OAB, Somos Todos OAB. O programa será apresentado pelos jornalistas Vitor Dalla Rosa e Jocélia Bortoli. Então não perca, o Cruzando as Conversas é logo após o Jornal da RDC. E atenção, os moradores e motoristas da Zona Norte aqui da capital.
Entre as 8 da manhã e as 2 da tarde deste sábado, dia 1º de dezembro, vai acontecer um incidente simulado com múltiplas vítimas. A ação, promovida pelo Sindicato dos Hospitais de Clínicas de Porto Alegre, será realizada no Senac Saúde, na Avenida Assis Brasil, no bairro Passo das Pedras. Na simulação, o teto de um teatro desabará durante um evento com 90 participantes. Haverá diversos feridos e um óbito. Esta será a segunda vez que o Sindiospa fará um simulado desse tipo. O primeiro foi em 2016, com a reprodução de um acidente entre um ônibus e um automóvel, envolvendo 34 vítimas. Segundo o Sindiospa, o objetivo é organizar um plano de respostas capaz de atender um grande número de vítimas no menor tempo possível, com fluxos estudados e planejados. Então fica a dica aí para o pessoal não se assustar aí com esse evento. O Rio Grande do Sul tem mais de 60 aeroportos. Muitos deles enfrentam a falta de investimentos e contam com uma estrutura precária. Mas um novo serviço na entrega de combustível para estas aeronaves vem trazendo bons resultados no cenário da aviação gaúcha. Confira. Há cerca de 3 anos, a aviação gaúcha conta com um novo tipo de serviço. A Tri Aviation oferece o abastecimento de tanques das mais diversas aeronaves de uma forma facilitada. Leva o produto até a pista que não possui ponto de abastecimento. São pelo menos 150 voos mensais. O processo, além de rápido, fomenta o setor e facilita o operacional das aeronaves. Esse tipo de serviço, que atende setores como agrícola, comercial, executivo, particular, paraquedismo e tantos outros, é exclusivo em todo o estado do Rio Grande do Sul e abre um novo olhar para os investimentos no setor da aviação regional. A gente busca muito apoio ao governo federal, ao governo estadual, em virtude disso, às secretarias, à SAC, ao DAP, que são instituições que cuidam dessa aviação no Brasil como no estado. Então a gente busca muito esse apoio e também a gente faz a nossa parte trazendo o nosso veículo até o atendimento das aeronaves. Se de um lado há o crescimento deste mercado, do outro há o benefício para os profissionais que atuam com as aeronaves. O administrador do Aeroclube de Novo Hamburgo explica que essa era uma necessidade antiga do setor. O pessoal de toda parte do Brasil que venham fazer negócios na região, utilizam o aeródromo muito mais em função até desse abastecimento que agora ficou mais dinâmico. O abastecimento de querosene de avião, o chamado Jet A1, é feito na asa da aeronave. O procedimento é realizado pelo funcionário responsável, dentro de todas as normas de segurança. Vamos falar então de previsão do tempo? Bom, a quinta-feira foi de tempo seco na capital, com sol durante a tarde e chuva agora durante a noite. A máxima chegou aos 33 graus em alguns pontos, com sensação de mais calor para quem estava na rua. Mas esta sexta-feira deve ter instabilidade no estado. Veja só. A sexta-feira terá sol entre nuvens com possíveis pancadas de chuva em Porto Alegre. 10 graus de variação térmica, mínima de 21 pela manhã e máxima de 31 graus à tarde. Tempo instável também em Pelotas, no sul do estado. Sol entre nuvens e pancadas isoladas nesta sexta-feira, mínima de 21 e máxima de 24 graus. Em Caxias do Sul, na Serra, também tempo instável. Temperatura amena pela manhã, 17 graus. À tarde, a máxima não sobe muito e chega aos 23 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, mínima de 20 e máxima de 26, com céu nublado e possíveis pancadas de chuva. E em Cruz Alta, no noroeste gaúcho, máxima de 31 graus com sol, alternando com nuvens e pancadas de chuva rápidas e isoladas. E agora recebemos aqui no estúdio Cadu Oliveira para falar, é claro, de futebol. Tudo bem, Cadu? Boa noite. Quais são as novidades aí da dupla Grenal? Boa noite, Fabiane. Boa noite quem nos assiste. Hoje foi o dia do Fico, né? Finalmente chegou ao final a novela. E o Renato que tinha dito, ou seja, que a sua permanência no Grêmio iria acontecer uma novela. Seria uma novela mexicana. Mas a novela mexicana, ela é longa, mas tem um final feliz. Foi o que aconteceu hoje, exatamente. O Grêmio tinha feito uma proposta
ao Renato. O Renato que esteve aí, olha, praticamente acertado com o Flamengo. Mas hoje ele entregou a sua contraproposta à direção do Grêmio e aí foi anunciado oficialmente a permanência do Renato para a próxima temporada 2019. Quem nos traz as informações do dia de hoje do Grêmio é o repórter Pedro Oliveira. O dia do Grêmio na tarde desta quinta-feira foi o dia do fico de Renato Portaluppi. O treinador renovou o contrato com o Grêmio, mesmo com proposta do Flamengo, por mais um ano. Além dele, a dupla de zaga titular do Grêmio está de contrato renovado. Kahneman renovou o contrato até dezembro de 2022 e Jeromel até dezembro de 2021. Com todo mundo de contrato novo, o Grêmio enfrenta o Corinthians na tarde de domingo, às 5 horas da tarde, na Arena. Tivemos reunidos até há pouco o técnico Renato, e estamos anunciando aqui que chegamos a um acordo de renovação por mais um ano. E esse acordo vai dar continuidade ao trabalho. Era um desejo recíproco, tanto do Renato como nosso. E acabamos consolidando essa renovação por mais um período e já estamos trabalhando de uma maneira direta e própria para aquilo que é o planejamento do ano que vem. Eu fico muito feliz de poder ficar mais anos aqui no Grêmio, assegurar essa permanência aí. E mais contente ainda pela permanência do Kahneman, que aporta muito ao nosso grupo, é um jogador muito importante. E tudo o que ele fez aí, que ele conseguiu, os títulos todos que ele trouxe aí pra gente, a convocação foi completamente merecida. Obrigado pelas palavras. Feliz por continuar aqui. A verdade é que han passado 2 anos e meio que eu cheguei aqui e tanto o Jeromel como todos os companheiros, a gente que trabalha aqui, me faz sentir muito bem. Mas vamos estar aqui, vamos tentar dar o melhor como continuamos dando. Não preciso falar das condições de Jeromel porque vai ser mais um que fala. Assim que estou feliz por compartilhar neste time, tanto com ele como com a maioria dos meus companheiros. Então vamos tentar dar o melhor este domingo e o próximo ano também. Pois é, além da dupla, né, que a gente pode acompanhar aí o Jeromel e o Kahneman, o Grêmio renovou hoje também o contrato do centroavante Jael. E o presidente Romildo deixou bem claro que para a próxima temporada o Grêmio terá de 3 a 5 importantes reforços a nível de titularidade ou que venham para disputar a posição. Bom, o Internacional tem eleição no próximo dia 8, a presidência do Internacional e também o Conselho Deliberativo do Internacional renovando 150 conselheiros, ou seja, metade, né, do Conselho Deliberativo do Internacional será renovado. Mas o Inter, tudo se indica que será reeleito, né, a gestão de Marcelo Medeiros. O Internacional já tem o seu técnico definido, a exemplo do Grêmio, que ficou essa novela toda, mas só será anunciado após a posse da nova diretoria. O Dair vai permanecer no Internacional, o Internacional mantém a sua comissão técnica, Rodrigo Caetano, que era um profissional, gerente executivo, que tinha um interesse no Atlético, por parte do Atlético Mineiro, mas ele permanece no Internacional e vai manter aí a sua comissão técnica. O Inter também terá reforços, porque o Inter agora terá o seu último jogo, final do Campeonato Brasileiro, no último domingo. O Inter já tem garantida a sua 3ª posição e também indo direto para a fase de grupos da Libertadores da América. Os reforços virão. Quem traz a reportagem de hoje do Internacional é o repórter João Batista Filho. O centroavante Leandro Damião e o volante Rodrigo Dourado não participaram do treinamento do Internacional nesta quinta-feira no CT Parque Gigante. Dourado fez trabalhos especiais no vestiário e não preocupa, mas Leandro Damião ainda se recupera de uma lesão na coxa e está praticamente fora diante do Paraná neste domingo, em Curitiba, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Nico Lopes foi quem conversou com a imprensa e ele garantiu que quer ficar aqui para jogar a Libertadores em 2019. Sim, o Inter voltou, né, a estar lá onde ele sempre esteve. E vai ser um ano muito lindo. Eu estou com confiança, quero muito ficar, vou ficar. E vai ser um ano muito bonito, que vamos ter muito jogo e vamos fazer uma grande Libertadores. Ainda não posso falar, só que temos um grupo muito bom, tomara que fiquem a maioria dos que estão agora e vamos chegar reforço, né? Aí é a diretiva quem vai tomar decisão, quem vai escolher e, como eu falei, vamos fazer uma grande Libertadores, vamos estar bem. Desses dois jogadores na reportagem do João Batista Filho,
O Nico Lopes tem contrato em vigência com o Internacional, vai permanecer. O Damião não. O Damião encerra o seu contrato no final do ano, mas a tendência é que ele renove, fique, porque é um jogador fundamental na campanha do Inter para o próximo ano. O Inter que estará, exemplo dos grandes clubes aí, disputando diversas competições, né? Além do Campeonato Regional, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, e que passa a ser o foco do Inter a Libertadores. O Inter que tem garantida aí a sua vaga direta na Libertadores na fase do grupo do próximo ano, e a posição definida também é o terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, e provavelmente vai usar um time alternativo, utilizando os reservas, no último jogo do Campeonato Brasileiro, no próximo domingo com o Paraná. Tá certo, Cadu, muito obrigada pela tua participação. O Jornal da RDC termina aqui. Agradecemos também a sua companhia. Fique agora com o programa Cruzando as Conversas. Uma boa noite e até amanhã. Boa noite a todos. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.